Apocalipse 1:9. Deus. Apocalipse 1:9, vamos falar sobre a revelação de Cristo em meio às aflições. O título do nosso estudo de hoje é o que aconteceu com João. Nas aflições, Deus nos revela Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7:10 que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Nós vemos aqui no livro de Apocalipse, João, o autor do Evangelho de João, que nós estamos aprendendo com o pastor Nizam, um capítulo por culto. É esse mesmo João que está aqui, um senhor de idade, preso por amor a Cristo. E aqui nós vemos no verso 9: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de couro. Vamos orar. Senhor Deus, eu confesso diante de Ti, nessa noite, Senhor, a minha total fraqueza e debilidade espiritual, Senhor, para propagar as Tuas verdades e os Teus santos ensinos, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu peço que o Senhor nos conceda a graça para aprendermos a viver contente em toda e qualquer situação, Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, eu peço que nessa noite o Senhor nos esvazie de nós mesmos e nos encha do Espírito Santo. Oh Deus, muito obrigado pelo milagre de Dylan, Senhor. Muito obrigado por esse milagre sobrenatural. Nós te agradecemos como igreja e pedimos ao Senhor perdão, porque nós não te honramos como o Senhor merece. Não somos gratos na proporção que o Senhor merece. Enche o nosso coração de gratidão a Ti, Jesus. Tira do nosso coração toda a murmuração, toda a inveja, toda a malícia, tudo que não vem do Espírito Santo. E que nessa noite possamos dizer com toda a alma que Ele cresça e eu diminua. Amém. Que o Senhor cresça em nosso ser interior nessa noite e que possamos diminuir para que o Senhor resplandeça sobre o nosso rosto. É o que eu te peço, Pai Santo, nessa noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos ver hoje a visão de João na ilha de Pátimos. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus. A primeira coisa que nós vemos aqui, amados irmãos, é que o apóstolo João estava com os pés na aflição, mas com seu coração no céu. Seus pés estavam numa ilha, numa prisão, mas a sua mente estava na sala do trono de Deus. Isso nos ensina que nós podemos estar passando pela circunstância mais adversa aos olhos dos homens e podemos estar ao mesmo momento tendo as melhores experiências com a graça de Deus. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Olha que coisa.
Aqui o apóstolo João nos ensina a primeira característica de alguém que esteve na presença de Cristo, a humildade. João aqui não se coloca acima dos emissários da carta, mas ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão. Nós vemos aqui a humildade. A palavra irmão é o meu coigual. João não se coloca num patamar de superioridade pelo fato dele estar recebendo a revelação do Apocalipse para assim passar à igreja. Ele diz que eu também sou vosso irmão. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12, 7, que para que o apóstolo Paulo não se ensoberbecesse com as revelações que lhe foram dadas, Deus lhe colocou um espinho na carne. E nós vemos aqui que o próprio Deus, antes de nos usar, Ele nos esvazia. Antes de nos encher com o Espírito Santo, Ele nos esvazia de nós mesmos, para que a glória seja só dele. Por isso que aqui nós vemos: eu, João, que também sou vosso irmão. Perceba como ele não se coloca num patamar de superioridade. A Bíblia diz: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus Cristo disse: se vocês não se converterem a mim como crianças, vocês não vão entrar no céu. Porque a criança, ela depende do seu pai para tudo. E o cristão deve depender de Jesus para tudo. É tão maravilhoso como João aprendeu de Jesus, que era manso e humilde de coração, e encontrou descanso para a sua alma, mesmo em meio às aflições. Nos é dito em João 13 que o apóstolo João reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus Cristo. Ele encontrava descanso em Jesus. Que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Queria convidar os irmãos a abrirem João 16, 33. O próprio João nos mostra a promessa que está se cumprindo na vida dele. João 16, 33, a Bíblia diz assim. João 16, 33. É o próprio João que escreve isso. E isso aqui, anos depois, está se cumprindo na vida dele. Ele esteve ao lado de Jesus Cristo quando era um garoto, quando era jovem. E aqui ele está um idoso. E ele está vendo se cumprir a promessa que Jesus fez algumas dezenas de anos antes. Nós vemos na vida de João se cumprir a promessa de Davi: eu fui moço e hoje já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua posteridade a mendigar um pão. Nós vemos que João não está desamparado, embora pareça que ele esteja desamparado aos olhos dos homens. Ele está completamente amparado aos olhos de Deus. Nunca falta para um cristão o pão vivo que desceu do céu. Esse é o pão que nunca pode nos faltar, porque se ele nos faltar, a gente pode estar na melhor circunstância, humanamente falando, interiormente na pior circunstância, como Salomão. Nossa vida vai estar um vazio, porque está faltando a presença de Deus. E João nos ensina isso, irmãos, que o que não pode faltar na nossa vida é a presença de Deus. João era um pobre em espírito. E aqui ele diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Jesus disse isso. Isso aqui é uma promessa que está se cumprindo na vida de João. Para que em mim tenhais paz. Olha o que Jesus está dizendo: em mim vocês terão paz. Mas no mundo vocês terão o quê? Aflições. Será que essa palavra se cumpriu na vida de João? Se cumpriu. Será que essa palavra vai se cumprir na nossa vida? Vai se cumprir. Por isso que cada vez mais nós temos que cultivar o hábito de ir a Deus em oração, porque motivo não falta. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por motivo algum. O que não falta é motivo para a gente estar ansioso. Mas qual é o remédio para a ansiedade? Apresente a Deus as suas petições, com súplicas e com ações de graças. No mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo. É o que Jesus diz: eu venci o mundo. E às vezes, muitas pessoas passam para a gente a ideia de que ser cristão é ser um super-homem. Ser cristão é ser alguém que não passa por aflições. Isso é coisa para quem é carnal. Eu queria convidar os irmãos para abrir 2 Coríntios 7:5. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Segunda Coríntios 7, verso 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Quem é que está dizendo isso? Paulo. Aquele que foi até o terceiro céu. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates. Olha o que é a vida de um cristão. Por fora, combates. Temores por dentro. Essa é a vida de um cristão. Por fora, ele está sempre combatendo. E a nossa luta não é contra a carne e sangue. Ele está sempre lutando com as armas espirituais para agradar a Deus em tudo por meio da fé. Por dentro ele está cheio de temores. Ele está cheio de angústia, ele está cheio de medos. Por exemplo, o medo de desagradar a Deus. Se você é um regenerado, essa é uma grande evidência da sua regeneração. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Todo cristão ele tem medo. Eu particularmente, quando venho para a igreja, irmãos, eu tenho medo. E ao mesmo tempo alegria. Alegria porque Jesus está aqui. E medo porque Jesus também está aqui. Uma das coisas que Apocalipse nos ensina que nós não podemos perder é que na igreja Jesus está sempre presente. Na igreja Jesus está sempre passeando pelos candeeiros de ouro. Talvez a gente não se deu conta, mas Jesus já estava aqui antes que a gente chegasse. Imagine aí, eu queria que você meditasse como você se prepararia se você fosse se encontrar com a pessoa mais importante do mundo hoje. Como você se prepararia se você fosse se encontrar com a pessoa hoje mais importante do mundo? Provavelmente você ia passar o dia se preparando para esse encontro. E quando nós chegamos à casa de Deus, irmãos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a gente está diante de Jesus. É que a gente não veio se encontrar com homens, embora Jesus nos dê esse presente, que são irmãos e irmãs. A gente veio em primeiro lugar se encontrar com Jesus. Mas Deus, olha o que diz o verso 6, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. 2 Coríntios 7:7, verso 8, porque ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Que Paulo está dizendo aqui é do sentimento dele em relação à reação dos irmãos que receberam a primeira carta de Coríntios, conhecida como a carta muito severa, onde o apóstolo Paulo fez inúmeras exortações à igreja. E aqui ele diz: olhe, eu fiquei triste, porque eu vi que vocês se entristeceram. Mas agora ele diz no verso 9: agora folgo, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus,
Essa é a aflição que nos abençoa e que nos revela Jesus. Porque a tristeza segundo Deus, o que é a tristeza segundo Deus? É quando nós sentimos o que Deus sente pelo pecado. É a convicção de pecados. A tristeza segundo Deus é como se outra pessoa viesse morar dentro da nossa pessoa. Isso é novo nascimento. Quando é que alguém nasce de novo? Quando o Espírito Santo vem morar dentro de você. E a primeira coisa que ele faz é te convencer poderosamente, eficazmente do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que aqui ele diz: a tristeza segundo Deus. Existe uma tristeza que nos abençoa. Por isso que Jesus oferece o melhor vinho por último. Nós aprendemos aqui domingo. Primeiro, ele oferece o vinho ruim. Depois ele oferece o melhor vinho. Primeiro ele nos convida a chorar. Depois ele nos convida a sorrir, pois os que choram serão consolados. Por isso que ele diz aqui: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, da qual ninguém se arrepende? O que Paulo está dizendo aqui é que ninguém se arrepende de ter se arrependido. Ninguém se arrepende de ter ido a Jesus. Ninguém se arrepende de ter uma experiência de perdão de pecados e de salvação. Mas a tristeza do mundo, ela opera a morte. Existe um tipo de aflição que não revela Cristo. Existe um tipo de aflição que nos afasta mais ainda de Cristo. É a tristeza segundo o mundo. O que é a tristeza segundo o mundo? São as tristezas circunstanciais da vida, que acontecem com todos os seres humanos, mas que ao invés de quebrantar o coração para a salvação, endurece mais ainda o coração para a condenação. Como dizia Spurgeon, o mesmo fogo que amolece a cera, endurece o barro. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que tem pessoas que vão sofrer e não vão se arrepender. A grande prova disso é quando olhamos para isso aqui, para a cruz. Quem estava diante da cruz de Jesus? 2 ladrões. Um teve a tristeza segundo Deus, arrependimento para a salvação. O outro teve a tristeza segundo o mundo. Ele não estava preocupado com o seu pecado, ele não estava preocupado com Deus, ele só queria o alívio do seu sofrimento momentâneo. Ele queria que a dor dos pregos passasse. Ele queria que a dor da cruz passasse. Mas ele não queria que a dor que ele causou a Jesus passasse no tribunal de Deus. Sabia que o pecado ofende a Deus? O pecado entristece a Deus, é uma quebra do mandamento de Deus. Então a tristeza segundo Deus é quando nós recebemos um novo coração, que disse Davi, um coração segundo o coração de Deus, um coração de carne. Eu não sinto mais o que eu sentia, eu sinto agora o que Deus sente: ódio pelo pecado e amor pelo que é justo e santo. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. E tem um ódio que é fruto do amor. Tem um ódio que é bom, o ódio pelo pecado. Tem um ódio que que nos abençoa muito. A Bíblia diz, Salmo 97:10: vocês que amam ao Senhor, odeiem o que é mal. Como foi que Jesus disse que a gente deve cortar o pecado da nossa vida? Ele usou expressões de ódio. Tua mão te faz pecar? Faz o quê? Corta. Você já viu alguém cortar a mão sem ódio? Seu olho te faz pecar? Arranca-o. Que ódio é esse, irmãos? É um ódio santo. É um ódio pelo pecado. O verdadeiro amor coloca em nós ódio pelo pecado. Vamos voltar lá para Apocalipse 1. Apocalipse capítulo 1. Olha que coisa, irmãos. Eu, João, irmão vosso e companheiro na aflição. Não existe nenhum cristão que não passou pelo sofrimento. Todo cristão sofre.
Por isso que é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque na igreja a gente não sofre sozinho. Na igreja a gente tem uma família que se alegra com os que se alegram e choram com os que choram. Quer ver uma das coisas que mais revela que nós somos pessoas invejosas? É que a gente tem uma capacidade muito maior de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. A gente tem uma capacidade muito maior, por exemplo, de chorar e orar e clamar, por exemplo, pelo caso de Dylan, todo mundo se reunir, do que todo mundo se reunir e ter o mesmo espírito de alegria com a vitória de um irmão. Se alegrar com os que se alegram. Rapaz, o irmão Paulinho foi promovido no emprego. Ih, rapaz, sei não, viu? Esse irmão Paulinho com a carteira de pedreiro, rapaz, vai se desviar. Quem aqui já se alegrou com isso? Se isso não afastou ele de Cristo, isso é o quê? Motivo de alegria. Alegrai-vos com os que se alegram. Se a alegria é no Senhor, a gente se alegra. Mas é uma das coisas que revela como o nosso coração é o quê? Invejoso. A gente tem uma capacidade fácil de chorar com os que choram e de se alegrar com os que se alegram. O irmão comprou um carro novo. Ih, rapaz, me alegrar porque o irmão comprou um carro novo? Se ele vai levar as pessoas para a igreja com um carro novo, você vai ser usado para a glória de Deus. Se alegrar também com isso. Por isso que ser irmão, irmãos, é isso. É você olhar para a pessoa e dizer, aquele é o meu igual. O que eu desejo para ele, eu desejo para mim. O que? Graça, misericórdia, paz. Eu, João, que também sou vosso irmão. Ele não se coloca num patamar de superioridade, mas de igualdade. Como João Batista, é necessário que ele cresça e eu diminua. E companheiro na aflição. Todo cristão, irmãos, é purificado pelo fogo da aflição. Como o fogo purifica o ouro, a aflição purifica o nosso coração. O apóstolo Paulo disse em Atos 14, 22 que importa-nos que através de muitas tribulações ingressemos no reino dos céus. É impossível ser um cristão e não ter aflição. O apóstolo Paulo disse, em tudo somos atribulados. Mas aqui João nos mostra, irmãos, de onde vem a nossa fonte de consolo? Do céu. Porque se esperarmos de Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que é que Paulo quer dizer com isso? Você vai sofrer decepção em cima de decepção, se a sua expectativa não estiver nas coisas que são do alto. Por isso que Colossenses 3:1 diz, se vocês já ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são do alto. Pensem no céu, pensem nas coisas de Deus. E companheiro na aflição. Que maravilha, irmãos. Nós temos uma família no mundo inteiro que está sofrendo junto com a gente. Agora, enquanto esse estudo está acontecendo, tem irmãos que estão sendo colocados para fora de casa pelos seus pais, sabia disso? Por conta da perseguição religiosa. Tem pai que está entregando seu filho para ser preso no Oriente Médio agora. Tem irmãos nossos que estão orando por um prato de comida na prisão. Tem irmãos nossos que estão num culto aqui e estão pedindo ao Senhor que alguém não jogue uma bomba e destrua o templo e morra todo mundo. Nós, irmãos, temos companheiros de aflição e nós devemos orar por eles. E João é um deles. E no reino, perceba, João não é só nosso irmão na aflição, mas no reino de Deus. Todos aqueles que nasceram de novo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o que é estar dentro do reino de Deus é estar com o coração obediente a Jesus. Porque Jesus, ele não dá conselhos, ele dá ordens.
e no reino e na perseverança de Jesus Cristo. A Bíblia diz que só há uma forma de correr com perseverança a carreira que nos está proposta: olhar firmemente para Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. Como é que a gente vai perseverar, correr com paciência? A ideia é de você saber o momento certo de fazer a coisa certa, ter paciência, olhar firmemente para Jesus. Essa é a única forma de termos paciência em meio às aflições, porque uma das coisas que nos falta quando a provação chega é a paciência, é o longo ânimo e na perseverança ou paciência de Jesus Cristo. E se tem alguém que pode nos ensinar sobre perseverança é João, pois ele já tem aqui uma vida caminhando com Cristo. Ele já é aqui um senhor de idade. Aqui nós estamos por volta do ano 64 depois de Cristo. E ele já estava no fim da sua carreira. E ele diz: eu sou irmão de vocês, companheiro de vocês na aflição, no reino de Deus e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos. A ilha de Patmos, irmãos, era uma prisão política que ficava no litoral da cidade de Éfeso, e era uma prisão criada pelo Império Romano para colocar pessoas em uma situação completamente debilitada. Quem ia para a ilha de Patmos trabalhava pesado, passava fome, era perseguido, apanhava, era maltratado. E aqui nós vemos, irmãos, um homem que andou com Jesus, que foi fiel a Jesus e está no fim da carreira sofrendo aflições por amor a Jesus. O que foi que Jesus disse a Paulo no momento da conversão dele? Jesus disse a Ananias, para encorajar Ananias a ir batizar o irmão Paulo. E Jesus disse: vai, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por amor a mim. Por isso ele diz aqui: por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aqui João nos apresenta a causa da sua prisão. Ele foi preso pela palavra de Deus. Ele foi preso pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele foi perseguido por causa da justiça. João não foi perseguido porque ele era um malfeitor. João não foi perseguido porque ele estava vivendo uma vida de pecados. João foi perseguido porque ele estava sendo fiel a Deus. E é isso que normalmente traz uma interrogação na mente de um verdadeiro cristão. Porque quando ele se propõe a andar no caminho estreito, ele vai enfrentar inúmeras oposições sem motivo. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Porque ele estava na prisão? Porque ele pregava Cristo e este crucificado. Ele dizia que Domiciano não era o Senhor, mas que Jesus Cristo é o Senhor. Ele pregava Cristo, ele confessava Cristo. E Domiciano exigia adoração a si mesmo, era o imperador romano. Então ele foi preso pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, verso 10, no dia do Senhor, provavelmente no domingo. Eu fui arrebatado em espírito. E aqui nós vemos, irmãos, que toda a nossa vida espiritual está no nosso homem interior, em espírito. Jesus disse que quando a gente fosse orar, a gente tinha que ir para o lugar secreto de oração. Perceba, o corpo de João está na prisão, mas o espírito de João, o homem interior de João, está na sala do trono de Deus, para ter revelações profundas de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clame a mim, e eu vou responder a vocês, e vou anunciar a vocês coisas grandes e ocultas que vocês não conhecem ainda. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Porque muitas vezes nós temos buscado e não temos encontrado, porque não temos buscado de todo o coração. Por isso ele diz aqui: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia... Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Como nós precisamos nos entregar mais ao mundo espiritual. Como nós precisamos nos entregar mais à presença de Deus. E mais à presença de Deus, para que Deus nos revele o mundo espiritual, as maravilhas da lei dele. Para que Deus direcione as nossas vidas, nós precisamos cultivar uma vida secreta de oração. Jesus Cristo disse: vigiai e orai sem cessar, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso nós vemos aqui, irmãos, que em momentos de maior aflição, nós podemos ter as melhores experiências com Deus. Talvez João estivesse passando, humanamente falando, o pior momento da sua vida. Talvez ele nunca pensou que ia passar por isso. Ele estava numa prisão, ele estava sendo maltratado, ele estava sendo humilhado, mas ele viu o próprio Deus se revelar a ele de forma particular e falar a ele com voz audível. O que João nos ensina? A bênção de cultivar a pureza de coração. Porque bem-aventurados são os limpos de coração, eles verão a Deus. O que a gente precisa, irmãos, até o fim das nossas vidas? Da mesma afirmação que Simeão teve quando carregou Jesus nos braços. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Agora eu posso descansar em paz, porque eu já tenho a certeza que eu estou em paz com Deus. João aqui está tendo uma visão de Deus, porque seu coração está limpo. Uma pessoa com o coração sujo nunca vai ver a Deus. E como dizia um filósofo do passado, todos os ventos são contrários para o marinheiro que não sabe para onde está indo. Por isso que nós precisamos cada vez mais de uma visão de Cristo, para que Ele nos console em meio às aflições, e não os prazeres transitórios do mundo, e não as cisternas rotas que não retêm águas. Por que nós vemos, irmãos, cada vez mais a depressão crescendo na nossa sociedade? Porque cada vez mais as pessoas estão criando expectativas nas pessoas erradas, nas circunstâncias erradas, nas coisas erradas, e então se cumpre o que disse Jeremias. A pessoa abre uma cisterna, ela cava aquela cisterna, mas quando ela vai procurar água, não tem. Porque ela cavou uma cisterna rachada, que não retém água. É como Jesus disse à mulher samaritana: se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para dar ao Espírito Santo, você nunca mais terá sede. E eu farei de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Você vai ter o vazio do seu coração preenchido. E você vai ter a certeza da presença de Deus na sua vida. Nada, irmão, se compara com isso. De você ter a certeza que Jesus está caminhando do seu lado. Como Elias. Como foi que Elias se apresentou diante de Acabe? O Deus de Israel, perante cuja face estou. Por isso que Acabe não entendeu o que é, rapaz, como assim? Você está na minha frente e você está diante da face do Deus de Israel? Sim. Porque, para mim, a presença do Deus de Israel está mais presente do que a sua presença aqui na minha frente. Por isso que nós precisamos, irmãos, cultivar a pureza do coração. Os limpos de coração verão a face de Deus. Esse é o propósito das aflições, revelar ao nosso coração
a beleza de Jesus Cristo. O cristão é feliz? É, mas porque ele tem outras fontes de felicidade. As fontes de felicidade do cristão é o Senhor. Estão todas na pessoa de Jesus. Por isso ele diz: ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia... Isso aqui tudo está acontecendo no mundo espiritual. Que maravilha! Isso nos mostra, irmãos, que nós podemos ter experiências espirituais verdadeiras nos dias de hoje, sim. Você pode ter uma experiência com o sobrenatural de Deus. Você pode ter uma experiência com Cristo que mude a sua vida. Não uma experiência chula, como algumas pessoas falam, mas uma experiência transformadora. Uma experiência de novo nascimento, como Jacó, no Vale de Jaboque. Nós sabemos que tem pessoas que têm experiências espirituais até verdadeiras e não serão salvas, porque não terão seu caráter, porque não tiveram as suas vidas transformadas. Por exemplo, Nadab e Abiú. Se você ler o livro de Levítico, até o capítulo 10, vocês vão ver que Nadab e Abiú viram a glória de Deus. Eles subiram no monte com Moisés e Arão. Eles tiveram experiências espirituais profundas. Mas eles eram salvos? Não. Eles intentaram acender fogo estranho no altar de Deus. E o fogo de Deus os consumiu e os assassinou. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Mas existem, irmãos, experiências espirituais que são genuínas. Tem até um livro de um puritano chamado Jonathan Edwards que ele fala sobre isso, a genuína experiência espiritual. Existem encontros com Cristo que mudam tudo, de dentro para fora. É o que ele disse a Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de cima. Você precisa mudar de dentro para fora. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. O que Jesus está mostrando a João, ele está mandando que João escreva num livro as mensagens que ele tem para as 7 igrejas da Ásia, que nesse período representavam essas igrejas locais, mas hoje representam todas as igrejas de Cristo espalhadas pelo mundo. E em primeiro lugar, a mensagem da igreja vai para o anjo da igreja, para o mensageiro da igreja, para o pastor da igreja, porque isso mostra uma ordem e uma decência. Antes de Deus falar com a igreja, ele fala com o mensageiro, ele fala com o pastor, porque na casa de Deus tudo é feito com ordem e decência. Nós vemos uma denominação religiosa, a Congregação Cristã no Brasil, que diz que não pode ter pastor. Isso é uma abominação, porque a Bíblia diz que Deus separou pastores e mestres para receber a mensagem de Jesus e passar a mensagem de Jesus de forma fidedigna. Por isso ele diz: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. Perceba, João ouviu uma voz. Essa voz era a voz de Deus, que disse: olhe João, o que você ouvir, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Envia para essas igrejas locais. Eu vou lhe dar uma mensagem, e essa é uma mensagem específica para igrejas específicas. E agora ele vai dizer: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. E nós vamos concluir aqui nessa noite. E somente com essa afirmação, irmãos, eu queria que vocês pensassem nisso. Jesus se revela ao mundo por meio da igreja. Jesus se revela ao seu povo por meio da igreja.
Por isso que a maior responsabilidade do mundo é ser um cristão. Os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. No meio dos 7 castiçais, no centro dos 7 castiçais, esse um semelhante ao Filho do Homem é o próprio Senhor Jesus glorificado, que ele vai descrever aqui. O que ele quer dizer com isso é que no meio da igreja, no centro da igreja, quem está? Jesus. Jesus se revela ao mundo por intermédio da igreja. Então nós não podemos separar o que Deus uniu, Cristo e a igreja. Muitas pessoas separam, não, eu tenho um bom relacionamento com Cristo, mas eu não tenho um bom relacionamento com a igreja. Não, eu amo a Cristo, mas eu não amo os irmãos da igreja. Não, eu amo a Cristo, mas eu não amo o pastor da igreja. Eu não amo o irmão que louva. Eu não amo fulano de tal. Não, você não tem o direito de deixar de amar ninguém. Se você ama a Cristo e você não ama qualquer pessoa que está aqui nessa noite, você é um mentiroso. 1 João 4,20, foi o próprio João que disse isso. Como é que você diz que ama um Deus que não vê e não ama o seu irmão a quem vê? Quem ama a Deus deve mostrar seu amor por Deus através do amor ao seu irmão. Por isso que essa declaração aqui é muito forte, irmãos. Muitas pessoas vão ter um encontro com Cristo através de um culto como esse. Tiveram pessoas no nosso meio que tiveram a última oportunidade de ter um encontro com Cristo numa reunião simples como essa, muitas vezes desprezada por muitos. Essa pessoa veio para a igreja, saiu de casa, chegou no culto, e Cristo ali falou com ela pela última vez. Depois daquele culto, aquela pessoa pegou um câncer, e depois viajou, e depois morreu. E só o que veio para Salvador foi as cinzas. Falando de uma pessoa da nossa igreja. E às vezes a gente despreza esse lugar, não por conta das paredes, não por um ritualismo místico, mas por quem está no nosso meio. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se a gente perdeu essa noção da presença de Deus, a gente perdeu tudo. Eu queria concluir, irmãos, com a leitura de uma parábola. E eu queria que eu e você meditássemos nessa parábola nessa noite, a parábola das 10 virgens. Está lá em Mateus 25. Como é importante, irmãos, nós compreendermos o que é a igreja. Como a igreja é um lugar sério, como a igreja é um lugar onde nós devemos ter reverência, porque Deus está no meio da igreja. Ao mesmo tempo que nós nos alegramos em Cristo, nós temos temor. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O que significa virgindade no contexto judaico? Pureza e separação. Jesus está dizendo, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, moças que estão se preparando para o dia do casamento. Não é isso que nós somos? No mundo espiritual, a Bíblia diz que nós somos a noiva do Cordeiro, que estão se preparando, se consagrando, se guardando para o dia da consumação do casamento. A gente pensou que o do irmão Mateus ia ser hoje. Que tribulação! Em tudo somos atribulados. Graças a Deus, pelo menos o bolo não adiou. Adiou o casamento, mas o bolo veio. Mas fique tranquilo que vai ter outro, irmão. Então, essa ideia das 10 virgens é isso. Eram moças que estavam se guardando para o momento do casamento. E a igreja é como uma noiva que
que está se guardando para o dia da consumação do seu casamento. Que dia é esse? Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, a cidade santa que desce do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. A ideia ali é que a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. E o casamento irá se consumar na consumação dos séculos, no momento em que nós adentrarmos os portões celestiais. Já pensou? E ouvirmos: vinde benditos do meu Pai, entra na alegria do teu Senhor. Então nosso noivo vai pegar na nossa mão e vai nos levar para esse casamento eterno. Ele fez isso com o ladrão da cruz. Ainda hoje você vai estar comigo lá no paraíso. Então essa é a ideia de virgindade, a ideia de pureza. Alguém que está se guardando para o seu noivo. A igreja deve ser pura. O cristão deve ser puro, separado. Tanto que o irmão Tiago, que era pastor, ele disse qual era a religião pura e perfeita diante de Deus: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e manter-se a si mesmo incontaminado, virgem, puro das contaminações deste mundo, que é impuro. Por que Jesus lavou os pés dos seus discípulos? E quando Pedro disse: não, Senhor, não lava não, Jesus disse: Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Porque os nossos pés, enquanto a gente pisar aqui, sempre vão se sujar. E a gente precisa ser lavado por Cristo todos os dias, por meio da palavra de Deus. Jesus orou por mim e por você: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, mas nós vemos aqui, irmãos, uma declaração que me deixa com medo, porque aqui ele fala de 10 virgens. Do ponto de vista externo, aqui Jesus está englobando a igreja visível. Todo mundo que professa a fé cristã, ele professa uma aparente separação, pelo menos do ponto de vista externo. Mas como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, a circuncisão que Deus requer agora não é a circuncisão externa, é a circuncisão do coração. É o nosso coração separado para Deus. Porque nós vemos aqui, irmãos, 10 virgens. Mas nós vamos ver aqui que 5 iriam entrar para o casamento. Mas 5 não iriam entrar no casamento. Por quê? Porque 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Aqui nós aprendemos, irmãos, que 2 pessoas podem estar na mesma igreja, congregarem uma vida juntos, e uma entrar no céu e outra ficar, outra ir para o inferno. Não existe ficar, porque ou vai para o céu ou vai para o inferno. Por quê? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Essa parábola aqui, irmãos, é assustadora. Ela mostra que uma pessoa pode ser separada exteriormente e mundana interiormente. Como Demas. Chegou um momento que Demas não conseguiu mais esconder seu amor ao mundo. Como disse o puritano, aquilo que somos em particular com Deus é quem verdadeiramente somos. Quando Demas viu que a aflição chegou, quando Demas viu que de fato o negócio tinha ficado difícil, ele mostrou quem ele amava, o mundo. E ele abandonou um servo de Cristo, Paulo. Uma das coisas, irmãos, que mais impactam a nossa mente, até de pensar na volta de Jesus, é o amor ao mundo. Quem está fascinado pelo mundo não quer nem pensar na volta de Jesus. Pouquinho, depois você me fala sobre isso. Volta de Jesus, peraí. Estou querendo comprar uma casa agora, já comprei 3, no valor de 10 milhões e 400. Só falta comprar uma por 8 milhões e 400. Você vai me falar de volta de Jesus?
Eu estou falando de uma igreja lá de São Paulo que teve a cara de pau de fazer um post pedindo doação, porque só falta 8.400.000 para comprar as casas vizinhas, que eles já compraram 3, só falta 8.400.000 para comprar mais uma casa vizinha, para eles derrubarem e ampliarem o galpão da igreja. Um pastor desse quer ir para o céu? De jeito nenhum. A igreja já é imóvel próprio e ainda vai crescer tudo imóvel próprio, vai ficar rico, mais rico ainda. Então, uma pessoa que ama o mundo não quer nem pensar na volta de Jesus. Por isso que João disse: não ameis o mundo, nem nada que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tiago vai dizer: aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Por isso ele diz: será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O que é a lâmpada, irmão? O que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? A palavra de Deus. É o que a gente fez hoje. Todo mundo aqui pegou sua Bíblia, sua lâmpada, e veio ao encontro com o noivo, Jesus. Nós viemos nos encontrar com o nosso noivo amado, Jesus Cristo. Nós viemos nos encontrar com Ele, ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes. Olha que coisa. E 5 loucas. O que Jesus está dizendo é que tem gente na igreja que está ouvindo e praticando, e tem gente que está ouvindo e não está praticando. Tem gente que está na igreja visível e já adentrou as portas da igreja invisível, já entrou pela porta estreita. Mas tem gente que está na igreja visível, mas não está praticando nada do que está ouvindo, do que está aprendendo, e não entrou pela porta da igreja visível, não entrou ainda pela porta estreita. Uma coisa é conhecer sobre a porta, mas o mandamento de Jesus é: entrem pela porta. Você pode ficar do lado de fora ali e conhecer todos os aspectos daquela porta. Essa porta é feita de madeira, essa porta tem uma fechadura, essa porta tem não sei quantos centímetros de comprimento, não sei quanto de largura, essa porta tem essas características, mas você nunca entra pela porta. São pessoas que têm informações da porta, mas nunca tiveram uma experiência verdadeira com aquele que é a porta, que é Cristo. 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é o azeite? Era o que deixava a lâmpada acesa. Era o que fazia a combustão para a lâmpada ficar queimando e acender. O que é o azeite na nossa vida? O que é que acende a palavra de Deus? O que é que faz arder a palavra de Deus em nosso coração? O que é que acende a lâmpada em nosso ser interior? O Espírito Santo. Por isso que Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Por isso que tem pessoas que entram na igreja e saem da igreja, porque o Espírito Santo nunca entrou de fato nelas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não se arrependeram, não levaram a sério o que ouviram, não receberam o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. O que é isso? Ouvir e guardar no coração e pôr em prática. Ser cheio do Espírito Santo. É o que ele diz: elas levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Elas eram cheias do Espírito Santo. E tardando o esposo, olha aqui, o que é que Jesus quer dizer com isso, irmãos? Que a volta de Jesus virá de forma inesperada.
O dia de prestação de contas virá de forma inesperada. Quem morreu hoje não planejou morrer hoje. Quem foi para a UTI hoje não planejou ir para a UTI hoje. No dia que o pastor Nizam foi internado, ele planejou ser internado, pastor? Não. No dia que seu Bastos foi internado, ele não planejou ser internado. Existem circunstâncias da vida que nos pegam de surpresa. E uma delas, a principal delas, é a morte. A morte vai vir de forma inesperada. Quando a gente menos esperar, a morte vai bater na nossa porta e vai dizer: cheguei. Um dia vai ser o nosso último dia. O mundo não quer que você pense nisso, não. O mundo quer que você pense em ganhar dinheiro, em pagar suas contas, nos prazeres transitórios. Mas a Bíblia diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Oh Deus, me ensine a contar o breve tempo que eu tenho aqui, para me gastar na eternidade que está me esperando lá. Por isso ele diz aqui: as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. O que é isso, irmãos? O conhecimento da palavra e a prática da palavra. O conhecimento da palavra e o fogo do Espírito Santo. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Perceba, quando você menos esperar, as circunstâncias mudam muito rapidamente. Quase todo mundo, inclusive eu, não sou melhor do que ninguém, estava dormindo quando veio o coronavírus esse ano. Ninguém estava se preparando para uma epidemia do porte dessa pandemia. Se preparando, que eu falo, não é do ponto de vista financeiro, é do ponto de vista espiritual. Porque não importa quanto dinheiro você perdeu na pandemia, o que importa é sua fé continuou a mesma na pandemia. Por isso que ele diz aqui: mas à meia-noite, olhe, de forma inesperada, as circunstâncias mudam muito rapidamente. Para alguma autoridade baixar um decreto e a perseguição começar. E como aconteceu de uma forma muito rápida na pandemia, lobos e ovelhas vão se revelar. Pessoas que diziam-se irmãos vão mostrar que de fato não são irmãos. E vai acontecer o que Paulo disse: eu passei perigo entre falsos irmãos. Perceba, agora já é tarde demais. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. O que significa isso, irmãos? A salvação é individual. Ô pastor, ore por mim. Ô pastor, ore por mim, pastor. Ô pastor, e aí, pastor, eu vou ser salvo. Ô pastor, me ajude. É como, imagine, irmãos, o leito de morte de um desviado. Você já parou para pensar nisso? Eu penso nisso. O leito de morte de uma pessoa que se afastou de Deus. Satanás, ele põe uma miragem na pessoa que se afasta de Deus, como se tudo tivesse indo bem. Lê a história de Saul. Veja como termina o fim de um apóstata. E você vai ficar assustado. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, ore por mim. Agora. Oh, por favor, eu me humilho. Agora. Você teve tantos cultos para ir. Você teve tanta oportunidade para se arrepender.
Você teve tantas manifestações da graça ao seu favor, te chamando. Venha, venha, Jesus está te chamando. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Jesus Cristo levou todos os seus pecados na cruz. Ele morreu e ressuscitou para te dar uma nova vida nele. Arrependa-se hoje. E você disse muitas vezes como Agripa: ah não, amanhã tem aquela fatura para pagar. Ô rapaz, você até falou assim, por pouquinho você me persuadiu a ser um cristão. Por pouco, bateu na trave. Você falou aquelas coisas, eu vi que tinha um pouquinho de coerência. Mas não deu não. Aí vem o desespero. Aí vem o leito de morte. Aí vem a doença. Aí vem a angústia. E agora? Dai-nos do vosso azeite. Ô pastor, me dá sua comunhão com Deus. Ô Mateus, me dá sua comunhão com Deus. Porque assim, eu preciso de comunhão com Deus. Não pode, é individual. A porta estreita é como a catraca do ônibus. Eu não posso entrar na porta estreita por minha mãe. Ela tem que ter experiência de regeneração e tem que entrar. O que eu posso fazer é orar. Eu não posso entrar na porta estreita por meu pai. Ele tem que ter experiência dele de salvação. Eu não posso entrar na porta estreita por nenhuma outra pessoa. É individual. Como é que você passa na catraca de ônibus? Um de cada vez. Assim é na porta do céu. A mãe não pode passar o azeite para o filho. O filho não pode passar o azeite para a mãe. O marido não pode passar o azeite para a esposa. A esposa não pode passar o azeite para o marido. O Espírito Santo é individual. Eu não tenho o poder de te dar o Espírito Santo. Só Jesus tem esse poder. Por isso que ele diz aqui: as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Olha que coisa, irmãos. A porta se bateu pelo lado de fora. Como foi que se fechou a porta da arca de Noé? Pelo lado de fora. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e aos que estavam preparadas entraram com ele. As que estavam preparadas entraram com ele. O que significa estar preparado? Está cheio do Espírito Santo. Uma das coisas, irmãos, que mais me constrangem é quando eu vejo a vida de dois jovens. Tem um pastor que o pastor Nizam posta nos grupos da igreja. Pelos escritos dele, vocês já leram, parece que é um senhor de idade. Sabe com quantos anos aquele pastor morreu? 31 anos. Ele estava preparado para a morte quando Jesus levou ele. O nome dele é Robert Moe McShane. Ele morreu com 31 anos. Ele teve um ministério curto. Poucos anos após a sua conversão, ele já começou o ministério como pastor e logo depois ele já morreu. Mas ele estava preparado. E quantas pessoas passam a vida toda na igreja, mas não estão preparadas. Nunca deram ainda frutos dignos de arrependimento. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Acabou. Pai Abraão, ordena Lázaro que molhe a minha língua com a gota d'água, estou atormentado nesta chama, pai Abraão. Não pode, rico. Há um grande abismo entre você e Lázaro. De sorte que os que estão aqui não podem passar para aí, os que estão aí não podem passar para aqui. Uma vez que uma pessoa morre, o juízo, o martelo é batido e a sentença é promulgada. E quem está no céu não sai do céu, e quem está no inferno nunca mais sai do inferno. Isso é assustador? É sim.
Mas isso não é um filme de terror. Isso não é um conto da carochinha para deixar as crianças com medo. Isso é uma realidade irrefutável. O inferno existe. Ele fica no final de uma vida sem Cristo. Portanto, se você não está preparado, comece a se preparar hoje. Abandone o que tem que ser abandonado hoje. Corra pela salvação da sua alma hoje. Desperte do sono da alma hoje. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cuidado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. O tempo passa muito rápido. Sabe qual é um dos sinais da volta de Cristo? Que os dias seriam abreviados. O que significa isso? À medida que Jesus vai voltando, à medida que se aproxima a volta de Jesus, o tempo vai passando mais rápido. Quem não está percebendo isso? Às vezes eu chego na loja com o propósito de resolver algumas coisas e falo, vou resolver isso aqui pela manhã. Quando eu penso que não, é 3 horas da tarde. O ano começou um dia desse, a gente já está chegando em novembro. A irmã Gisele ficava dizendo que vinha para cá em dezembro já está chegando, irmão. Está passando muito rápido. Porque Jesus Cristo disse lá em Mateus 24 que se ele não abreviasse os dias, nenhuma carne se salvaria. Que a maldade vai se multiplicar a tal ponto que se Jesus não fizesse com que o tempo passasse mais rápido para que ninguém se perdesse, ninguém ia se salvar. Tamanha a maldade que está chegando o ser humano. A maldade está se multiplicando. Por isso ele diz aqui, para concluir: e depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O que significa isso? Intimidade. No contexto judaico, quando você repete, você quer dizer: olha que sou eu. Ô gente, a porta tem que se abrir. Eu era uma pessoa tão boa. Você não se encontrou com o Quinho ainda. Porque bom só tem um, que é Deus. Não, Senhor, abre. Senhor, eu era isso, eu era aquilo, eu era pastor, eu era presbítero, eu era diácono, eu era não sei o quê, não sei o quê. Não. Se você não tinha um relacionamento pessoal com Cristo, não vai entrar. Se você não estiver preparado, você não vai entrar. Por isso que o céu, irmãos, tem lugar para todo mundo. O céu tem vaga suficiente para todas as pessoas. Por isso a gente pode evangelizar toda a criatura e dizer: fique tranquilo, se você for eleito, tem lugar para você no céu. Mas no céu não tem lugar para todo tipo de comportamento. Tem vaga para todo mundo, mas tem que aderir às exigências do porteiro. Senão o porteiro fecha a porta na cara. Como diz John Bunyan no final do Peregrino: e vi eu que na porta do céu há uma estrada para o inferno. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Esse versículo me tira o sono. Às vezes as pessoas lá em casa perguntam: rapaz, você não vai dormir, você vai acordar cedo amanhã. É luta. Só de você pensar nisso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. E se fosse um profeta que tivesse dito? Não foi Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas você não perde o sono com isso? Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer abertamente: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Jesus vai dizer: você só usou meu nome para os seus interesses. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Não, Senhor, mas eu fiz grandes obras. Eu construí um templo de 20 milhões. E não era com doutrina errada não, era com doutrina reformada. Eu chamava Paulo Júnior para pregar todo mês na minha igreja. Eu pagava o cachê de Hernando Dias Lopes, Senhor. Eu pregava
vós que praticais a perversidade. Eu estava falando com minha mãe hoje, que nessa cidade, que esses pastores estão fazendo isso, alguns anos atrás, quando João Dória era prefeito, moradores de rua morreram de frio. Morreram de frio. E eles estão comprando casas de 10 milhões para aumentar o tempo. Como pode ter nessa pessoa o amor de Cristo? Jesus foi claro naquela parábola do samaritano. O levita viu, passou de largo. O sacerdote viu, passou de largo. O homem que se compadeceu e socorreu, Jesus disse: vai tu e faz o mesmo. Ame a Deus e ame ao próximo. Como é que você tem 10 milhões em caixa e você deixa pessoas morrerem de frio? Não importa se elas são cristãs ou não. Você tem condições. A quem mais é dado, mais é cobrado. Por isso que o cristão verdadeiro não quer buscar riqueza. Porque ele sabe que o dinheiro que chega na nossa mão, a gente vai ter que dar conta. É como o irmão Marcelo brincou, falando com a gente, que ele estava com a irmã Márcia e a irmã Cláudia, que ele disse que tinha um anjo anotando tudo lá no livro da vida. E é verdade. Seu salário chegou, o anjo anotou. Vai gastar com o quê? É, irmãos. A quem mais é dado, mais é cobrado em todos os sentidos. Você tinha mais dinheiro? Não era para juntar tesouro na terra, não. O que teve sobrando, tem que socorrer o que teve faltando. E em tudo haja igualdade. Quem quer viver isso? Por isso que é melhor ficar falando de doutrina, de prática, ou de teorias. Porque na prática, irmãos, ninguém quer viver como Cristo, não. As pessoas querem perdão. Quase ninguém. Tem alguns doidos que querem imitar Cristo. As pessoas querem usar o nome de Cristo como um trampolim de vida. Não, se eu usar o nome de Cristo, eu vou ter um bom casamento. Se eu usar o nome de Cristo, eu vou ter um bom emprego. Se eu usar o nome de Cristo, eu vou ter uma boa família. Sim, e o relacionamento com Cristo? Você vai usar Cristo, e depois abandonar Cristo, como aqueles 9 leprosos, que foi curado, depois abandonou ele? Não, irmãos. Porque aqueles que não se relacionam com Cristo, mas usam em vão o nome de Cristo, vão ouvir do próprio Cristo. Ô irmãos, pense nesse dia. Você morreu. Vamos supor que hoje seja o dia da nossa morte. Mateus não, que ele vai casar ainda. A irmã Fabiane vão casar. Vão ter uns filhinhos bonitos. Ser um casal igual José e Maria. Mas vamos supor que a gente morreu hoje. E aí você, seu corpo vai para a sepultura. Os morotós já estão lá fazendo a festa. Se for eu então, vai dizer: rapaz, chegou, foi carne, viu? 107 quilos. É carne para o mês todo. O espírito volta para Deus que o deu, no sentido do fôlego de vida. E a alma é se encontrar direto com Jesus. Imagine, irmãos, você olhar para o rosto de Jesus. Que rosto bonito, irmãos, do ponto de vista espiritual. É um rosto que emana ternura, pureza. Mas imagine esse rosto todo santo, todo puro, dizendo para você: aparte-se de mim, maldito. Ele vai dizer isso para a maioria das pessoas que se dizem cristãs. As pessoas não têm essa visão de Jesus. Por isso que ele diz aqui, e ele respondendo disse, verso 12, é isso que ele diz aqui na parábola das 10 virgens: em verdade vos digo que vos não conheço. Mateus 25, 12. Não vos conheço. Por isso que o tempo de conhecer a Cristo, irmãos, é hoje. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
A gente não sabe qual é o dia, a gente não sabe qual é a hora que Deus vai nos recolher e a gente vai estar diante do tribunal de Cristo. Mas imagine que descanso, irmãos. Quem aqui já experimentou? Eu olhei para a irmã Rita agora, lembrei disso. Quem aqui já experimentou chegar em casa cansado do trabalho e tirar o sapato? Não é bom? Você tira o sapatinho, sai o chulé, aqui eu tô dando risada ali. Você tira o sapatinho, tira a meia, dá aquele alívio, né, irmão? Cansado. É a sensação dos eleitos. Bem-aventurados desde já são aqueles que morrem no Senhor, para que descansem das suas labutas e as suas boas obras os acompanhem. Imagine Paulo combatendo o bom combate, encerrando a carreira, guardando a fé, sendo decapitado. Imagine Paulo sendo recebido por Cristo no céu. Esse dia eu chorei no cinema do Shopping Barra, assistindo o filme de Paulo. Rapaz, quando eu vi aquela cena do finalzinho do filme, Paulo chegando no céu e vendo Jesus, rapaz, é bonito, viu? E Jesus acolhendo Paulo. E toda a culpa, porque no filme de Paulo, o maior sofrimento dele era a culpa de ter feito mal aos cristãos. E ele se encontra no céu, depois de Jesus, com as pessoas que ele fez o mal, tratando ele bem como irmão. Irmão Paulo! Imagine a glória, irmãos, da gente chegar no céu. Por isso que um pastor do passado disse: o céu vai compensar todo o sofrimento que a gente tiver nessa terra. Mas nada compensa o dano de perdê-lo. Por isso não perca o céu por nada. Não troque Jesus por um relacionamento afetivo. Não troque Jesus por um emprego. Não troque Jesus por dinheiro. Não troque Jesus por nada. Porque tudo sem Jesus é nada. E nada com Jesus é tudo. Porque Jesus é muito mais que tudo. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê, Pai, temor na tua presença, para que nós possamos nos preparar, Senhor, para o nosso encontro contigo. Senhor, eu peço que o Senhor me livre do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, Senhor. Que eu possa tirar a trave do meu olho, mas que eu tenha também a coragem de tirar o cisco do olho do meu irmão. Porque os covardes, Senhor, não herdarão o reino dos céus. Me ajude a ter coragem, Senhor, para lutar contra o pecado em espírito e em verdade. E me ajude a ter coragem, Senhor, para pregar contra o pecado, Senhor, em espírito e em verdade. Eu peço que o Senhor nos levante do sono, Senhor, da morte. E que o Senhor desperte o nosso ser interior, Senhor, para a volta de Jesus e para o nosso encontro com Ele. Deus, nos enche do Espírito Santo e nos traz, Senhor, a um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Como disse Paulo, aquilo que para mim era lucro, eu reputei como perda por causa de Cristo. E na verdade tenho por perda todas as coisas comparado com a sublimidade da revelação de Cristo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a renunciar a tudo. Tudo. A renunciar ao nosso velho eu, a renunciar aos nossos sonhos, a renunciar aos nossos prazeres, a renunciar, Senhor, aquilo que nós enxergávamos como um caminho de vida, mas que o Teu Espírito Santo nos diz que é um caminho de morte. E nos ajude, Senhor, a seguir o único caminho de vida, que é Jesus. Eu peço nessa noite que o Senhor nos dê graça para negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos de perto, Senhor, os passos de Jesus. Ó Deus, abençoa-nos com graça. Eu te agradeço, Senhor, porque hoje o Senhor me deu a oportunidade de ver
meu irmãozinho Dylan, Senhor. Pela graça de Deus, o irmão César fez uma videochamada, Senhor, e como foi edificante para mim ver a força dessa criança e aprender com ela, que pregou para mim somente com o olhar, que o poder de Deus se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. Oh Deus, abençoa, Pai, essa família com graça e nos enche, Pai, de amor e de cuidado, Senhor, por Lane, por César e por Dylan. Nos ajude, Senhor, a orarmos mais, para que o Senhor visite nosso pequenino Dylan. E como nos foi ensinado ontem, que ele nasça não só da carne, mas que ele nasça do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida que te agrada, pois só assim viveremos uma vida que de fato irá nos agradar, quando o Senhor for o centro de tudo em nossas vidas. Abençoa, Senhor, o irmão Mateus e a irmã Fabiane, esses presentes que o Senhor nos deu, Pai, para edificar a nossa fé. Obrigado pelo testemunho que eles têm dado, Senhor, de compromisso contigo e compromisso um com o outro, mesmo tão jovens. Só o Senhor sabe, meu Pai, como Satanás fica furioso quando pessoas como eles se levantam para fazer a tua vontade, Senhor, e seguir na contramão do mundo. Por isso eu peço que o Senhor conceda aos meus amados irmãos paciência